abençoe. A graça e a paz. Boa noite. É sempre desafiador estar aqui neste lugar, né? Mas papai nos capacita, porque a palavra é dele e é para a honra e a glória dele. Amém? Eu gostaria de fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz e é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. E ela é capaz, Senhor, de separar medula e carne, Pai. Que ela possa entrar no nosso coração hoje de forma profunda. Eu quero pedir que o Senhor coloque a tua mão sobre a mente de cada um dos meus irmãos aqui e que as mentes sejam cativas a ti, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra possa prover, Senhor, o resultado para o qual o Senhor a preparou. Que, Senhor, não seja eu falando como já foi orado, mas que a tua palavra, Senhor, venha direto do teu trono. Senhor, eu profetizo cura, libertação, salvação. Pai, nesta noite, que as cadeias sejam rompidas, que os altares de idolatria que ainda possam haver no nosso coração sejam quebrados no nome de Jesus e que nós possamos, de fato, Senhor, declarar que nós só temos a Ti e queremos, Senhor, viver somente para Ti. Que não seja uma canção retórica vazia, mas que seja, Senhor, o que sai de dentro do nosso coração. Que nós queremos amar somente a Ti, Senhor, e adorar somente a Ti, Pai. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria iniciar com a leitura de Lucas 12, do versículo 13 ao versículo 21, que diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: Farei isto: construirei os meus celeiros, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Eu acho bastante relevante a abordagem econômica que muitos pregadores, quando leem essa passagem, muitos teólogos trazem. Principalmente nós que somos brasileiros e convivemos com a pobreza lado a lado, Existem muitos índices como o Gini, o IBGE, o PNAC, que apontam que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A distribuição de renda do Brasil é extremamente desigual. Em 2018 foi feita uma pesquisa e se fala que a população brasileira, a fatia mais rica da população brasileira subiu 8,4%. Enquanto os mais pobres sofreram uma redução de 3,2%. Os brasileiros que estão no 1% mais rico ganham 33,8 vezes mais do que o total dos 50% mais pobres. Então, importa sim olharmos para essa passagem com a perspectiva e o viés da economia social do Reino de Deus. E muitos pregadores realmente, quando falam desse texto, se focam nisso. Eu, porém, sem querer fazer uma exegese extrapolante, eu acredito que esse ensinamento de Jesus nessa passagem, ele vai além da questão da finança ou de com quem você deve entregar a sua herança, ou compartilhar a sua herança. Eu acho que Jesus está falando aqui de como você deve viver.
Se trata de ensinamentos para uma vida, principalmente nós, cristãos, né? Eu recentemente fui apresentada a um álbum chamado Amado Timóteo, de Marcos Telles. Quem já ouviu? Meu irmão, ouça esse negócio. Marcos Telles, Amado Timóteo. Hoje vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Nas palavras dele, ele fala assim: a essência do Evangelho está no esvaziamento. Somos treinados num mundo secular ao armazenamento, ao acúmulo, ao autocentrismo, mas um cidadão do reino de Deus deve viver pautado sobre a realidade, ele chama de subversiva do Evangelho, porque é dando que se recebe, é se esvaziando que somos cheios, e é cuidando dos outros que somos cuidados, e é morrendo que se vive. Essa é a realidade subversiva do Evangelho. E um dos problemas mais recorrentes que nós enfrentamos é uma chamada crise de identidade. Quem já passou por crise de identidade aqui, levanta a mão. Eu já passei por duas, tá? Passei por uma nos meus 30 anos, passei por outra nos meus 40 anos. Quinta-feira eu vou fazer 60, glória a Deus. Mas dos 50 para os 60 eu estou curada. Glória a Jesus que eu não tive mais esse problema. Mas eu passei por duas crises. E creio que não é só um problema meu. Tem uma psicóloga maravilhosa aqui que eu amo de paixão, que sabe que crise de identidade é uma coisa comum. Todo mundo vive, todo mundo passa. Porque é aquele momento que você para na vida e fala assim: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a importância da minha vida? Né? Você começa a fazer essas perguntas e elas são boas. Não é ruim necessariamente você passar por uma crise de identidade, porque você se reconhece e você vai se fortalecendo. Né? Eu acho que crise é bom no momento que você tira o melhor dela e se fortalece. O ruim da crise é quando essa coisa passa a ser frequente e começa a interferir na sua autoimagem, né? Uma crise de identidade ela pode surgir por causa de um rompimento, seja ele relacional, um divórcio, você sai de casa, vai morar sozinho, né? Normalmente é um negócio ruim, né? Um impacto, no meu caso foi o divórcio. Quando eu me divorciei foi a primeira crise que eu passei lá da tal da crise da identidade. Mas esse rapaz aqui do texto, ele estava passando por uma crise de identidade, por mais que a gente tenha dificuldade de reconhecer, porque os psicólogos dizem que, embora a gente ache que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda um bocado, não é verdade? A gente fala isso toda hora. Ele está sofrendo de um negócio chamado síndrome da riqueza súbita. O cara ficou rico de repente, ele já era rico, mas ele ficou milionário e ele não sabia o que vai fazer com esse tanto de dinheiro. Então ele entrou numa crise de identidade. E ele não sabia realmente o que fazer e entra numa frustração e numa angústia, porque ele fica pensando que ele não vai ter tempo suficiente para usufruir daquilo, ele não sabe como ele vai gastar aquilo, ele não sabe o que vai fazer. A gente vê isso toda hora aí com esses atletas, né, de futebol, que ficam bilionários e depois fica tudo meio louco, né? Se drogando, fazendo mil coisas, porque eles não sabem, de fato, o que vão fazer com tanto dinheiro. Eles não se reconhecem. É como se fosse uma outra personalidade que eles assumem, e muitas vezes a gente fala assim, é difícil tirar o pobre da pobreza, mas né, a pobreza do pobre não tira, porque eles ficam com aquelas correntes de ouro, né, uns dentes, tudo. Que você vê que eles estão ali numa síndrome para mostrar que é rico. É uma crise de identidade. Você pode ter uma crise de identidade porque você se divorciou, como foi meu caso,
E eu tinha 3 meninos pequenos para criar. E fiquei naquela de, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Né? E quem já passou por isso sabe. E na época eu fui fazer psicologia. Fui fazer terapia, melhor dizendo. Amo de paixão as psicólogas aqui. Por favor, não entendam isso que eu vou falar mal. Mas essa psicóloga, ela era cristã, inclusive, mas ela tinha uma linha terapêutica chamada... Ela era junguiana e ela trabalhava numa tendência, não é uma linha, porque não é uma linha terapêutica, minha filha, que é psicóloga, também me ensinou isso, mas ela tinha um conceito chamado dança das deusas. Vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que era isso. Isso é um conceito baseado em Jung, que ele dizia que nós temos vários arquétipos e que nós nos transvestimos desses arquétipos quando nós enfrentamos determinadas situações. E Jung designou 12 arquétipos baseado na mitologia grega. Eu não quero nem entrar na questão de Jung aqui, tá, gente? Porque Jung era um cara que brigou com o pai era pastor protestante, ele saiu de casa revoltado, tinha ódio do pai, tinha ódio da... Eu não vou nem entrar nesse mérito aí. Mas eu sei que ele criou essa abordagem, vamos dizer assim, que eu não sei a palavra melhor, que tem 12 arquétipos. E essa psicóloga trabalhou isso comigo. Ela falou assim, Núbia, é o seguinte, você tem, na crise de identidade, de reconhecer todas essas pessoas que moram dentro de você. E diante da circunstância, você bota uma delas para fora. E aquela que você mais se identifica vai se alinhando com a sua personalidade. Gente, isso fez um sentido maravilhoso para mim. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, brigona, mandona, que resolvia tudo, que dava conta de tudo, ninguém não pedia nada para ninguém, vou lá e resolvo e tá. Eu sou uma guerreira, né? E aí eu ia para a casa dos meus parentes, os meus meninos, tudo dando certo na vida. Aí eles diziam assim, Núbia, você é uma mulher. Não vou dizer a palavra não, mas você dá conta. Seus filhos são muito inteligentes. Você sozinha. Que caiu. Linda, maravilhosa. Acumulando os meus troféus. Aí ela começou a despertar uma Núbia chorona. Uma Núbia, assim, que via um menino na rua, aí começava a chorar, porque o menino estava na rua. E eu mexo com criança de rua, viu, gente? Mas assim, sabe, eu virei uma bestalhada. Eu ia assistir um filme, aí aquela propaganda de margarina, que a família está toda feliz, passando margarina no pão. Aí eu virei uma bestalhada, eu vivia chorando. Aí eu virei para essa psicóloga e falei, ó, eu estou de alta, tá? Aí eu falei, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, porque é o seguinte, você despertou umas núbias aí que não me interessam. Eu, se pudesse, matava elas todas a pau. E eu estou no meio de uma guerra. E não tem lugar para essas outras núbias aí, que você descobriu que elas existem, porque eu nem sabia que elas existem. Aí eu falei, então você está de alta, você descobriu a sua identidade. Isso fez tanto sucesso na época, assim, sentido na minha cabeça, que eu achava de fato que você resolve as suas crises de identidade pelo que o sistema te obriga. Então, se era a núbia guerreira, bota a arma para fora e vamos passar por cima porque eu sou um trator mesmo, e acabou-se. Né? Então, você vai se entregando, você vai entregando às pessoas o que as pessoas esperam de você. Pensando que é isso mesmo. É como se você tivesse várias sementes dentro de você e você quisesse que essas sementes se juntassem hibridamente e nascesse o pé da núbia. Aí tinha a núbia chorona, tem a núbia braba, tem a núbia assim, a núbia assada, e aí junta essa núbia toda e essa sou eu. Só que eu descobri,
recentemente que eu sou um espírito. E eu vim de Deus. E antes de eu nascer, todos os meus dias estavam escritos e determinados antes que nenhum deles sequer ainda houvesse. Então eu não sou um corpo que tem uma alma e que eu fico dizendo para essa alma que hoje ela está feliz, amanhã ela está triste, hoje ela pula, amanhã ela chora, amanhã ela briga. Eu sou um espírito. E eu controlo a minha alma. Eu subjugo a minha alma. Porque eu não preciso ter crise de identidade, porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo. Então, eu não preciso ficar nessa de quem sou eu, quem não sou, né? E essa hibridação que eu falei, vou dar um pouquinho de aula de biologia para vocês. Ela é feita para gerar lucro. Porque as pessoas querem melhorar a semente para que ela resista às intempéries circunstanciais. Então eles ficam lá estudando a mistura dessas várias sementes para que ela nasça mais forte, que ela seja resistente às pragas, por exemplo, ao estresse hídrico, às doenças. Elas são normalmente muito performáticas. Elas têm um desempenho maravilhoso, elas têm um tempo menor de floração, elas têm um aumento na produtividade, entre outros fatores. Ou seja, uma planta híbrida, ela aparentemente é mais forte. Só que só tem um problema. Presta bem atenção no que eu vou ler aqui para vocês. Em geral, as plantas híbridas são mais vigorosas que as espécies parentais, característica conhecida como heterose. Essa diferença no vigor pode ser observada através das maiores taxas de crescimento, melhora da qualidade do tempo das florações, aumento da produtividade, entre outros fatores, dos indivíduos híbridos. No entanto, o isolamento reprodutor entre as espécies mantém-se visto que os descendentes são estéreis. Ou seja, semente híbrida não gera. Não tem vida em si mesmo. Por isso que esse homem estava tão preocupado em viver aquela única vida. Porque dali não ia sair mais nada. É diferente você ser uma semente e você ser um grão que vai ser comido e acabar na terra. Então eu, na minha angústia de exercer vários papéis, porque eu tinha que ser a mãe, eu tinha que ser a professora, eu tinha que ser a empresária, eu tinha que ser não sei o que mais, não sei o que mais, você acaba sendo até mais performática. As pessoas podiam olhar para mim e dizer, que mulher sensacional. Mas eu era estéril. Não havia vida dentro de mim. E eu era crente, viu, gente? Só para dizer aqui, eu sou crente desde que eu nasci praticamente. Crente, viu? Mas até o diabo é, né? A palavra diz isso. Converter significa mudar de direção. Você pode ser crente a vida toda e estar caminhando para o lado errado, tá? Eu estava vivendo isso na minha vida. Crente a vida toda, nasci na igreja, vocês conhecem meu testemunho aqui, né? Casei com pastor, vocês sabem toda a história. E eu estava crente, caminhando na direção errada. Muito preocupada que as pessoas vissem em mim uma identidade performática. E não
Coincidentemente, eu vivi 2 crises de identidade. No texto lido, fica bem claro o exemplo que Jesus traz sobre esse homem ganancioso, muito preocupado com o resultado do seu trabalho, o acumular, o demonstrar que tem, em detrimento do ser. E sabemos que, como cidadãos do reino de Deus, nós devemos saber que o sentido e a dignidade da vida não consiste na acumulação de nada, não só de bens e fortunas. Não consiste na acumulação de nada, nem os seus troféus de melhor mãe do pedaço, nem os seus troféus da pessoa mais não sei o que da sua empresa. Porque isso é ganância. Nem a sua medalha de honra ao mérito de não sei das quantas. Porque como cidadão do reino, a gente não deve acumular absolutamente nada. Pelo fato de sermos filho e filha de Deus, é o que consiste a nossa identidade. Quem você é? Você é um filho e uma filha de Deus. De onde você veio? Você veio do sopro da boca de Deus. Para onde você vai voltar? Para Deus, porque o Espírito volta ao Pai que o deu. E o corpo vai para o pó, de onde veio, e acaba sendo pó mesmo. Recentemente, eu ouvi uma mensagem que diz que a marca registrada da nossa essência deve ser revelada em tudo o que fizermos, e não o contrário. Você não é o que você produz. Você produz porque é. Entenderam a diferença? Você não faz para provar que você é. Você é, portanto você faz. O seu DNA tem que estar impresso em absolutamente tudo o que você vier a fazer na sua vida. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja como pai, como mãe, como esposa, como filha. O DNA do Senhor tem que estar impresso em você, porque você tem vida dentro de você e essa vida gera. Ela gera. E essa é a diferença. Porque as sementes híbridas são estéreis. Não é então você se dividir em 3, 4 para exercer papéis na sua vida. Então em casa você é um bom marido, uma boa mulher, aí você chega no trabalho, você veste a outra persona, o outro arquétipo. Então aqui eu sou a executiva, aí você veste o outro arquétipo e aqui então você é o professor, sei lá quem você é. E essas são completamente distintas. Tem gente que nem sabe que você é crente, porque você se transveste. Gente, é uma coisa tão séria esse negócio da crise da identidade na nossa sociedade. Recentemente eu assisti uma mulher, 2 casos. Uma mulher que diz que ela se identificava como uma cega. Estava no G1. Acho que alguns de vocês devem ter visto isso. E ela sabia que ela era para ser cega. Ela nasceu normal, enxergando. Pois ela fez uma cirurgia para ficar cega. Um outro caso, a pessoa se identificava como um gato.
Ela chegou a fazer 12 cirurgias plásticas para se transformar num gato. Paulo Borges Júnior diz que as sociedades que vivem muito focadas na performance, no que querem entregar, no que querem mostrar que são por fazer e não por ser, elas são sociedades mutantes. E aí ele traz o exemplo do Japão. No Japão tem lugares que as pessoas andam fantasiadas de mangás. Elas assumiram personas de desenhos animados. Cidades inteiras no Japão. Os jovens estão andando transvestidos de ficção científica. Desenho. Coisa que não existe. Sem querer falar da questão do próprio, mudar de sexo, eu não me aceito como sou. Não vou nem entrar nesse mérito aí, mas a gente também sabe que isso é uma questão da crise da identidade. E o problema de você ser altamente competitivo, quando você entra nessa de mostrar que você é, pelo que você faz, você se torna extremamente orgulhoso. Porque como você é muito bom, ou pelo menos você se acha muito bom, todo mundo está abaixo de você. Então eu tinha um orgulho doentio. Eu já até pedi perdão aos meus filhos, num culto na minha casa, porque eu entendi que isso era uma idolatria. E eu tinha uma idolatria de que meus filhos são o top da galáxia. E eu não admitia nenhuma falha nos meus filhos. Se um filho meu falhasse, ou não me desse o resultado da minha expectativa, do meu propósito, do meu plano para a vida deles, eu não admitia. Porque existia um orgulho dentro de mim de chegar na família e dizer: essa mulher é top. Aí, ela está levantando o troféu de ter 2 filhos doutores. Criou os filhos. Isso aí me fazia bem. Isso é doença, gente. Isso é orgulho. E aí eu ficava me comparando com as outras mães. Porque, por exemplo, meus filhos aprenderam a falar inglês meio que osmoticamente na minha casa. Porque eu sou professor de inglês e ficava todo mundo ali. E eu recebia muito intercambista. E aí eles falam inglês, agora eu nunca ensinei, viu? O negócio foi assim, osmótico mesmo. E aí eu ficava horrorizada de ver que aquelas mães não ensinam inglês para os seus filhos. Professoras de inglês, que os filhos não falam inglês. Então isso é orgulho. Timothy Keller, num livro dele chamado Deuses Falsos. Recomendo. Ele denuncia tantos deuses. E ele fala que tem deuses mais aparentes e deuses mais profundos, que são mais difíceis de serem descobertos. Tá igual Rebeca, que sentou em cima dos deuses e ficou lá escondida. Porque tem deuses que estão sentados lá no nosso oculto. E nós não admitimos perdê-los. Nós não admitimos o fracasso. E aí, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Quais são as intenções dos esforços que nós temos empreendido todos os dias da nossa vida? Qual é a motivação? Seja na igreja, seja na casa, na família, ou até pessoalmente. Se toda a tua motivação
é revelar a tua essência, que vem de Deus. A tua vida é que as pessoas, quando olharem para você, ela veja Deus. Então você é uma semente. Mesmo que te custe tudo. Porque esse lugar de idolatria, gente, quando as coisas começam a ser frustradas, é muito dolorido. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus mesmo se encarrega de frustrar todas as suas expectativas que foram geradas na carne. Porque Ele te ama, e Ele tem compromisso com você, e Ele quer levar você para o céu. O problema é que a gente faz os nossos planos, e a gente empreende uma carreira em direção aos nossos planos. E de repente você tem o melhor carro, o melhor motorista, a melhor gasolina, um céu de brigadeiro. Falei hoje isso aqui de manhã. E você quer ir para Goiânia, mas deu alguma coisa que você pegou o rumo para Porto de Galinhas. Aí eu te pergunto, o teu carro, a tua gasolina, o motorista top, o céu de brigadeiro, vai te ajudar ou vai te prejudicar se o seu destino é ir para Goiânia? Aí Paulo Borges fala assim, ó, a melhor coisa que pode te acontecer, sabe o que é? Teu pneu furar. Porque se teu pneu furar, e você achar que está dando tudo errado, você vai parar numa borracharia. Aí você vai chegar para o borracheiro e vai dizer, ó, conserta aí logo esse negócio que eu tenho que chegar lá em Goiânia. Aí ele vai dizer assim, oi? Goiânia? Tu tá quase em Porto de Galinhas. É a melhor coisa que pode ter acontecido para você é ter furado teu pneu. Então não reclama do pneu furado na tua expectativa. O plano que você fez por causa das idolatrias que nós temos escondidos dentro de nós, que falharam, que deu ruim. Não reclama. É Deus convertendo a tua rota. É Deus. É Deus. E a gente tem muito orgulho de dizer que não somos idólatras. Que idólatras são os católicos, porque eles têm os ídolos. Nós não somos idólatras. Aquilo que te prende, aquilo que te desestabiliza, aquilo que te deixa nervoso, é um ídolo. Porque se não fosse, um pouquinho antes, no mesmo capítulo, Jesus está falando assim, os passarinhos, eu cuido dele todos os dias. Os lírios, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Não andais ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é vez de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai sabe todas as suas necessidades. Então, quando a gente perde um emprego e a gente fica tão desestabilizado, é porque a segurança vem do emprego. E esse álbum do amado Timóteo, gente, ouçam. Mas eu vou dizer, pega o papel higiênico e bota do lado, tá? Porque assim, é de você urrar de chorar. Ele nos apresenta um evangelho pautado
no esvaziamento. Ele nos apresenta um evangelho que você tem que andar a segunda milha. Campos missionários, que os missionários às vezes estão lá abandonados, ele traz Paulo contando para Timóteo: Timóteo, traz a minha capa, traz os meus livros. Um homem que foi destituído de tudo, estava numa prisão, numa masmorra, mas sabe o que ele não abriu mão? Da fé. E era uma semente tão poderosa que eu estou aqui 2023 anos depois pregando sobre o que ele pregou. É uma semente que continua gerando, porque ninguém pode matar o poder da semente que nasceu em Deus. Ninguém. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe o álbum. E antes de eu terminá-la, eu queria que soltasse aí a parte que eu quero que vocês ouçam. E eu liguei para as minhas amigas Lurdinha e Lúcia e pedi para elas representarem essa música para vocês numa dança profética. Mas eu não quero que vocês assistam como uma performance. Não é sobre performance. É sobre entender que quando nós vivemos o Evangelho verdadeiramente, nós temos que aprender a nos despojar. Amém? Tá pronto aí? Vamos lá. Presta bem atenção. Fecha os olhos, irmão. Enquanto ele está falando, ouça. Depois elas vão começar a dançar. Vocês prestem atenção. E se perder tudo que tu tens aí, se alegre então por saber Deus está aí. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. O choro às vezes ganha contornos amarelos e soa festivo. Na realidade subversiva do Evangelho, é dano que se recebe. Eu sei que você tem sido treinado para reter. Sucesso para a gente é retenção em massa. Mas veja, o sucesso de Cristo foi medido pelo nível de seu esvaziamento. Enquanto Paulo está aos olhos de todos ali no tribunal, sozinho, abandonado, sujo, doente, ele vive na verdade seus momentos de maior alegria. Ao relatar esse episódio, ele deixa escapulir uma pequena e bela canção de louvor. A ele seja a glória para todos sempre, amém. Ele nunca esteve tão bem acolhido como em sua solidão. Na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Estamos caminhando para as últimas palavras dessa carta. As últimas palavras registradas do grandioso Paulo. Aliás, do pobre, coitado e aprisionado Paulo, porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas é outra. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubolo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja com você.
Como chega ao fim de sua jornada um homem de Deus? Paulo chegou assim, aparentemente sozinho, mas nenhuma gota de amargura no peito. Antes, saudações e gratidão sendo exaladas por meio de suas palavras. Ele faz menção de amigos queridos com quem dividiu momentos importantes na fé. Priscila e Áquila, que haviam partilhado a estrada missionária com Paulo em ocasiões passadas. Onesíforo, que já foi mencionado por Paulo como alguém que o animava muito. Cita Erasto também, possivelmente tesoureiro na igreja em Corinto, uma igreja que parece ter demandado muito da atenção do apóstolo. Como chega ao fim um homem de Deus? O que Paulo está se ocupando em fazer nos últimos momentos de sua jornada? Bem, Paulo está fazendo aqui o que fez durante todo o seu ministério. Ele está pensando nos outros. Deixei Trófimo doente em Mileto. É quase como ver a Cristo ali no madeiro, em grande dor e agonia, mas ainda assim reservando algum momento para cuidar de sua mãe e de seu discípulo mais novo. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Cristo entregou o coração partido de sua mãe aos cuidados de João. Paulo entregou o doente Trófimo aos cuidados de seu discípulo. Quem de nós pensaria em mais alguém na hora de sua dor? Paulo pensou. Cristo também. Porque na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo ainda arranja espaço para citar cuidadosamente nomes daqueles que muito provavelmente são seus últimos frutos. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. É como quem diz: se você chegar aqui, Timóteo, eu não estiver mais, procure por esses novos convertidos. E aí nós chegamos de fato no fim. Para quem acompanhou a jornada cinematográfica de Frodo e a Sociedade do Anel, lembra muito bem da cena comovente que foi a despedida desse pequeno e corajoso hobbit com seus amigos. Mas o momento mais emocionante foi o último abraço. Frodo olha compassivo para o seu companheiro de jornada Sam, e em silêncio solene os dois parecem reviver toda a aventura que os tirou do condado e os levou até ali. É precisamente nesse ponto da história de Paulo e Timóteo que chegamos. As próximas frases são o último abraço de Paulo em seu filho Timóteo. E ele poderia fazer votos de que Timóteo fosse muito bem na vida, tivesse muitos amigos e tudo mais, mas não é nada disso que Paulo deseja a Timóteo. Paulo sabia muito bem o que foi que o livrou de padecer inúmeras vezes. E padecer aqui não é no sentido de morte, não, porque morte para Paulo é lucro, né? Lembre-se, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Paulo sabe muito bem o que desejar a Timóteo. Timóteo, quando eu tinha a sua idade, quando eu era jovem, eu fui até Deus desesperado com um espinho que me aferroava a alma. Mas Deus disse: Paulo, não se aveste não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, Timóteo, que eu desejo a você, o favor imerecido dos céus, que certamente me abrirá os portões celestiais. Timóteo, que a graça seja com você. E ao dizer isso, descansou a pena do poeta. Descansou o apóstolo eternamente. Missão cumprida, seu ministério findou. Eu não sei se Timóteo chegou lá antes do inverno como Paulo desejou, mas a pergunta é se você vai chegar antes do inverno. Timóteo, vem depressa. Se eu perder tudo que juntei aqui, me alegrarei, pois eu sei que tenho a ti. Me ponho ao chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Todos os dias minha beleza será todos os dias minha riqueza será todos os dias a minha glória será o Senhor, será o Senhor. Se eu perder tudo que tenho aqui, me alegrarei, pois eu sei
coração pra agradecer o teu amor por mim, tua graça sobre mim. E se eu perder tudo que juntei a ti, me lembre só mais uma vez, tenho a ti, me prostro ao chão pra agradecer o teu amor. Vou pro chão pra agradecer o teu amor. Aleluia. Se arrancarem as nossas capas. Aquele homem, Jesus perguntou: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eu não sei vocês, irmãos, mas é uma decisão. É uma decisão. Paulo, quando estava sofrendo com um espinho na carne, ele chegou para Deus para pedir para tirar. Devia ser muito incômodo. Tem várias linhas teológicas sobre o que poderia ser esse espinho na carne. Uns falam até que ele era epilético, outros falam que era questão de odor, tem um bocado de coisa. Mas Deus falou para ele: não vou tirar, porque a minha graça te basta. E eu imagino que muitos de nós não estamos preparados para esse evangelho do esvaziamento, porque nós somos acumuladores. Nós queremos bênçãos, nós queremos prosperidade. Isso aí não tenho nada contra, irmão. O problema é quando a motivação está errada. Se a motivação é para você mostrar quem você é, o que você faz, quanto dinheiro você ganhou, ou porque você é o melhor do pedaço, louco! Louco! É a descrição do Senhor. Louco! Louca. Que nós possamos terminar os nossos dias como Paulo, ou melhor, como Jesus, porque ele é o maior exemplo do grão. Ele abriu mão da sua glória. Ele é rico. Inclusive, até uma palavra difícil dizer: você não foi rico para com Deus, né? A gente lê isso e fala assim: como assim? Deus já é rico. Como ser rico para com Deus? É um negócio que a gente fica pensando. Mas ele, o próprio Jesus, nos ensinou que se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua sendo só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Está lá em João 12, 24. Ele é o grão de trigo que cai na terra e morre para gerar muito fruto. É o maior exemplo que nós podemos seguir. Nós também
somos esse grão. A perda não é o fim. O diagnóstico não é seu fim. A falência não é seu fim. Nada disso. Nenhuma dessas capas que possam ter sido arrancadas da sua vida são seu fim. Pelo contrário, é só o começo. É só o começo. Permita-se morrer. Mate o seu orgulho a paulada. Tem gente que fala assim: você é idiota. Você vai dar mais uma chance a essa pessoa que te enganou, te traiu. Você é idiota. Você vai fazer, né, uma coisa que para o mundo, para esse mundo performático, não faz sentido. Andar a segunda milha, dar a cara para quem bateu em você. Tentar de novo. Tentar mais uma vez. Perdoar. Não faz sentido. Porque isso sim para eles é ser louco. Mas nós vivemos um evangelho subversivo. E é esse evangelho que vai mudar o mundo. São milhares de grãos de trigo morrendo para que a vida de Cristo nasça, que vai mudar o mundo. Porque a pessoa vai olhar para você e falar assim: tem um negócio diferente em você. O que é isso? E você vai dizer: é graça. Na minha força eu não consigo, mas é graça. Amém, irmãos? Amém. Eu queria orar por vocês. Se essa palavra falou ao teu coração, queria que você ficasse em pé. Queria que você olhasse o seu coração e veja se você não está cultuando deuses que têm assumido lugares que deveriam ser somente de Deus. Pode ser o orgulho, pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser até seus filhos, seu marido, pode ser um sonho que você anseia mais do que tudo, e qualquer coisa que dá errada nessa previsão desse sonho te desestabiliza. Você vive uma vida em função desse sonho. Não que sonhar seja errado, mas é a motivação. É a motivação. Porquanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar os meus irmãos e a minha vida diante de Ti, Pai. Queremos pedir perdão, Senhor, por todos os ídolos que nós insistentemente mantemos em nosso coração, Pai. Seja orgulho, seja vaidade, seja ganância, Pai. Os mais altos e os mais baixos, os ídolos mais aparentes e os ídolos mais escondidos, Pai. Seja obstinação, Pai, amor ao dinheiro. Meu Deus, o Senhor conhece os teus filhos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Arranca do nosso coração essas coisas, Pai. Pai, se preciso for, frustra todos os nossos planos. Frustra os planos que nasceram na carne, porque nada que nasceu na carne presta. Frustra, Pai.
e nos faz caminhar na direção que o Senhor propôs para nós. Pai, se nós estamos empreendendo esforços para ir na direção contrária do que o Senhor nos chamou, frustra os nossos planos. Arranca as capas, Pai. Arranca as capas. E que nós sejamos, Pai, ou possamos imitar Cristo e entender, Senhor, que é dando que se recebe, que é morrendo que se vive, Pai, que é andando a segunda milha, Senhor, como aquele samaritano que socorreu aquele homem, Pai. Ele deu de si, Pai, ele botou aquele homem no jumento, Senhor, ele levou aquele homem para hospedaria, ele pagou para se cuidar desse homem, um estranho, Senhor. Ah, xaralarabassore canda lá, xadarabaxeia. Oh, xecanta lá, e ressatarabás. Quantos se te sacanda lachais estão retendo? Pedem e retém. Rechecanta lá, sorebassecandaramás. Cada vez mais Surianda se mescuem de cantoressalás com os valores da sociedade, em que ter é mais do que ser. Ah, xeremás. Quando dar é tão difícil, custa tanto, vai doer, dói no bolso. Dói porque eu tenho que acordar mais cedo. Dói porque eu tenho que repartir. É o meu, é para mim. Eu angariei. Eu vou fazer celeiros mais grandes, maiores, mais poderosos para mim. Loucos. É tempo de se doarem, diz o Senhor. É tempo de se doarem. É tempo de se doarem. É tempo de as pessoas virem o Senhor em nossas vidas, porque nós estamos nos doando. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a doar. Não só o que nos sobra, Pai. Não só o que nós temos de sobra, Pai. Mas nos ensina a doar aquilo que nos custa, Pai. Obrigada pelo que o Senhor fez, Jesus. Porque o Senhor não levou por usurpação ser o próprio Deus. Mas antes o Senhor se esvaziou de si mesmo. E se fez maldito numa cruz por amor a cada um de nós, Senhor. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque nós não merecíamos. Quem éramos nós, Senhor? Nós merecíamos era o inferno, Senhor. É isso que a gente merecia. Nós merecíamos a perdição. Mas o Senhor nos escolheu, Pai. E obrigado por essa semente maravilhosa que está plantada dentro de nós, Senhor. E que pela Tua graça e pelo Teu favor, nós possamos, Senhor, empreender esforços em fazer com que essa semente gere a 100 por 1, Senhor. Aonde quer que formos, com quem quer que falarmos, a quem tivermos que ajudar, a quem tivermos que estender a nossa mão, que esta semente multiplique a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar.